Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu copiando aqui a forma de abrir o podcast da minha amiga Juliana Fracaroli, minha mentora aqui do marketing digital. E aproveito aqui para dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí ouvindo em mais um episódio aqui do Matarazzo Podcast, né? Hoje eu tenho uma convidada muito bacana para trazer aqui para vocês. Foi difícil a gente bater a agenda, gente, a minha agenda, a agenda dela, mas até que enfim a gente conseguiu chegar aqui. Eu fico muito feliz. Mariana, Mari, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Tudo bem, Mata? Bom dia, boa tarde, boa noite também vou seguir aí. Acho que a agenda é o desafio do século, né? Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz que deu certo, que hoje a gente finalmente vai poder conversar aqui, trocar ideias. Ai, que legal. E eu acho isso tão engraçado porque eu não sei como responder depois que vocês que estão aí desse lado agradecem o convite. Ao contrário, porque isso aqui não existiria sem vocês, né? Sem as executivas de RH que fazem parte aqui do meu time de convidadas. Aí eu acho, menina, eu acho que a gente entrevistou até agora dois homens e Hum, todos os outros episódios foram com mulheres. Eu fico feliz porque em outros segmentos a gente precisa batalhar, né? Para colocar é, mais mulheres em posições de liderança. mulherada dominando aí o É mundo das verdade. pessoas. Mas é É, legal, né? É bom que ter essa legal. representatividade também. Demais, demais. Ô Mari, eu gosto de começar sempre, né? Dessa maneira. E eu não sei se eu me lembro bem o dia, a data, a hora ou o ano. Como foi que a gente se conheceu? A gente se conheceu no Training Talents, né? Um programa que você tocou aqui na Agramazônia, que foi muito bacana, acho que foi em 2019 que eu participei. E esse programa era voltado aí para potenciais líderes da empresa. E, enfim, a gente fez um processo aí, foram vários encontros, foi bem legal, a gente leu o pipeline, né? Então a gente se conheceu lá. E foi um momento bem importante, bem marcante assim na minha carreira. Acho que foi realmente uma virada de chave. E sou muito grata, inclusive, a você por tudo isso que conduziu a turma tão bem, que me conduziu. Acho que foi um sucesso. Aí, a partir de lá, que a gente criou essa conexão aí e estamos aqui. Eu estava até dando uma olhada, acho que tinha em torno de 20 pessoas, 22 pessoas na turma, e aí a gente marcou a nossa conversa, fui dar uma olhada, hoje 15 são líderes da empresa. Então, poxa, olha que legal, né? O quanto que não impactou aí na vida do pessoal. Foi bem bacana. E de lá para cá que a gente se conheceu. Que legal. É, É. 19. Nossa, eu fico feliz por esse número, né? Dos participantes que conseguiram efetivamente a promoção, né? Porque não era uma promessa no final do programa, né? Não, não era. Mas Não era. eu acredito que eu contribuí só com o meu grãozinho de areia, porque um programa foi bem pensado, né? Acho que a Agroamazônia, pessoal, vocês vão ver o link da companhia aqui embaixo, investe em gente, investe nas pessoas e está crescendo muito, né, Mari? Mais pra frente a gente vai falar um pouco do negócio também, né? Isso é bacana. Nada. Se a gente não investir em gente, a gente está fora. Isso é o principal motor da empresa. Vamos fazer um corte disso aqui, né? Se não investe em gente, não tem jeito, pessoal. Precisamos investir em desenvolvimento de pessoas. Mari, 19, então não foi a primeira turma, né? Porque eu acho que eu rodei 3 anos seguidos, cara. Foi bem bacana, né? Você tava na Eu acho segunda, provavelmente. a segunda turma, isso mesmo, segunda turma. É. Aí depois, quando eu fiz o Training Talents, né? Na verdade, eu não era, bom, nem contei aqui, mas eu não era da área de Conta. pessoas, eu era da área de finanças. Eu trabalhava em controladoria e eu tinha acabado de me tornar especialista em controladoria. Então, eu estava na área financeira. E aí, depois que o rumo foi mudando e tomei esse outro caminho. Mas foi a segunda turma. E aí, depois, na terceira turma, eu já estava aqui no RH. Quando você tocou a terceira turma, eu já estava aqui no RH. É verdade. E a gente foi. O programa foi crescendo, a gente foi atualizando também, né? Eu lembro que a gente. Porque a gente fez os encontros presenciais, né? E Fizemos. depois a gente colocou os presenciais mais os virtuais também, né? Isso, que tinha os grupos de discussão. E eu acho que isso foi um diferencial, assim, porque você conduzia
tinha uma continuidade, né? Então, acho que hoje em dia, muitos dos treinamentos que a gente vê, assim, vai lá, treina, é super bacana. No momento que você está ali no desenvolvimento, você aprende bastante coisa, mas aos poucos você vai deixando isso de lado, a rotina vai pegando você. Então, no Training Times, a gente tinha encontros periódicos, a gente tinha leitura do livro. Então, assim, os conceitos iam firmando muito na gente. Lembro até hoje, né, de delegar, não sei o que você falava, de trazer o feedback construtivo. Então, eu lembro bastante das coisas que foram me apoiando aí nessa mudança de cadeiras. Que legal, fico feliz. Então, me conta uma coisa, qual é a posição que você está ocupando hoje? Então, hoje eu sou gerente de gestão com pessoas. Toda a parte de RH estratégico. Então, aqui na Agramazônia, a gente tem uma central de serviços compartilhados, né? Que cuida de toda a parte operacional. Então, toda a parte de departamento pessoal fica lá. E eu fico aqui com a atração e seleção, treinamento e desenvolvimento, a parte de cargos e salários, saúde e segurança e cultura organizacional. Então, a gente fica com essa parte um pouco mais estratégica do RH. Só? Isso. Só. Quanta coisa, menina. Quanta coisa. Aí é resumidinho, né? Mas assim, eu falo que o propósito da área é cuidar de gente. Então a gente cuida em todos os aspectos. A gente tenta estruturar nessas caixinhas, mas a gente cuida das pessoas aqui, buscando aumentar, né, o potencial de todo mundo. E o que a Agroamazônia faz? Bom, então a Agroamazônia é uma distribuidora de insumos agropecuários, né? Hoje a gente está aí com mais de 50 lojas, 9 estados brasileiros e crescendo. Então, nós atendemos, a gente traz soluções para os produtores, né? Agricultores e pecuaristas, soluções aí agrícolas para eles, visando ser realmente um parceiro, né? Aumentar a produtividade, prestar consultoria, tá do lado do cliente mesmo. E é uma alegria trabalhar aqui na Agroamazônia, que tem bastante representatividade no mercado, tem um nome bem conhecido. Então é muito bom, porque para o RH isso facilita bastante, né? Facilita na atração de talentos, a gente consegue construir equipes fortes, é muito bacana. Muito bacana. Nossa, que legal. Nossa, 9 estados, eu não tinha essa visibilidade de tantos estados. Na minha cabeça vocês trabalhavam muito centralizado ali, né? Mato Grosso do Sul entrou depois, né? Alguma coisinha no Pará. Eu não tinha visibilidade de tantos estados ali. Isso, 9 estados agora, estamos aí em expansão. A gente tem um plano de abrir aí em torno de 7 lojas por ano. Então está crescendo bastante a Agroamazônia. Bastante. Crescendo bastante. E quantos funcionários vocês têm hoje total, mais ou menos? Hoje a gente tem 1.000 colaboradores aqui na Agroamazônia e recentemente a gente adquiriu a Nativa, que é uma empresa de Minas Gerais, que tem mais de 220 colaboradores. Só que eles ainda não estão integrados, né? Então a gente ainda fala 1.000 colaboradores, que a gente ainda não fez todo o processo do PMI, né? Que vai demorar aí um tempinho, mas que a gente cuida efetivamente desses 1.000 colaboradores. Que legal. Legal. Interessante. Então, a gente tem essa estratégia de crescimento da Agroamazônia, então, de uma forma mais orgânica, abrindo lojas, né? Abrindo as filiais, como vocês costumam falar. E aí teve esse movimento também de comprar, então, uma já estruturada, né? Imagino bastante loja, para estar com 220, né? Deve ter quantas unidades? Tem 8 lojas, um campo experimental, uma misturadora também de fertilizantes. Então, a gente também vai acrescentar algumas atividades no nosso portfólio. A gente vai ter novos desafios também para nós aqui da Agroamazônia. É bom, porque também, se você falou serviço e prestar serviço e trazer solução para o cliente lá na ponta, é bacana, você acaba ampliando o portfólio, né? Isso. E hoje aqui, com as áreas de atuação que a Agroamazônia está, a gente atende muito soja, milho, pecuária, algodão, esses são os principais negócios. E indo para Minas, a gente também vai entrar em outro universo, aí, né? outro portfólio também de serviço, de produtos. A gente vai atender a hortifruti agora, então é
todo um mundo novo para a gente aprender, descobrir. Então, a gente está num momento bem legal aí de crescimento, essa parte também de fazer um movimento inorgânico, né, um crescimento inorgânico, é diferente para a gente, é a primeira aquisição que a Agroamazônia faz. Então, acho que a gente vai aprender muito aí com essa virada de chave. Não tenho dúvida. Que legal. Que bacana, fico feliz. Ô Mari, e me conta um pouquinho sobre como você chegou até aí, porque então você citou um pouquinho antes aqui que você fez uma migração diária, né? Como que foi a construção da sua carreira? Por onde que você passou antes de você chegar aí na Agroamazônia nessa posição atual? Legal. Bom, então eu sempre tive, todo o meu histórico profissional foi em finanças, né? Bastante voltado para FP&A. Trabalhei na Coca por 5 anos, na Coca-Cola, na área de commercial planning, então era planejamento, era questão orçamentária, projeções, tudo mais. Aí vim para a Agroamazônia. Vim para a Agroamazônia também, atuei em controladoria aí por acho que em torno de 5 anos. E assim, eu acho que meu líder, o Ebenilson, ele tem uma visão bem bacana das pessoas, assim, que ele não é muito voltado ao currículo. Então ele procura ver ali quais são as habilidades realmente da equipe e alocar da melhor maneira. E ele abriu ele me deu esse link, ele falou assim, ó, a gente tem uma oportunidade aqui, e ele acreditava no RH diferente, né? Ele achou que eu podia contribuir aí com esse aspecto um pouco mais voltado aí para matemática, cálculos, tem uma gestão aí mais voltada para People Analytics. E, enfim, daí ele me convidou para esse desafio, eu topei. Eu já atuava com um pouco da parte de remuneração, lá da controladoria mesmo, então acredito que esse foi o que me trouxe, foi o link que me trouxe. E a gente foi desenvolvendo os outros assuntos, né, de desenvolvimento humano, enfim, aprendendo a cuidar de gente mesmo. E esse espaço foi aberto. E acho que esse tipo de movimento aqui na Agroamazônia tem acontecido bastante, de realmente ver onde que o profissional se encaixa e a gente alocar ele ali de acordo com as habilidades, né? Não só de acordo com o currículo. Tem funcionado muito bem. Então, eu tive essa migração, mas tem outros colaboradores que também tiveram e a gente está tendo bastante sucesso, a gente está bem feliz. Movimenta, né? Sai um pouquinho daquilo que já está acostumado a fazer, como você disse muitas vezes, aumentando a nossa zona de conforto, né? Não saindo dela. Acho que é isso. Que legal. Eu gostei muito dessa provocação final, né? De toda a sua trajetória. A gente costuma falar, né, que a gente prefere ampliar a zona de conforto. Ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas a gente tem que trabalhar para ampliar a zona de conforto. Que legal. Exato. Muito bacana. Exato. Nossa, eu nem imagino o frio na barriga que você sentiu com esse convite, porque não estava assim, pensando em uma carreira mais evolução natural de carreira, não estava no seu radar isso, né? Não estava. Na verdade, não estava nem um pouco no meu radar. Eu estava, inclusive, me preparando porque eu não era líder ainda. Então, eu era especialista em controladoria, estava me preparando para a coordenação da controladoria, que já estava, assim, bem chegando ali, a gente já estava com isso no planejamento. E aí surgiu essa oportunidade. Então, qual foi o desafio? A liderança junto com uma área completamente nova, né? E assim, mas foi bom porque foi um momento de parar, aprender. Então, eu tentei, assim, sabe, focar bastante em conhecer todos os sistemas, em ver porque como era uma visão do zero, eu tinha que aprender tudo, eu fui tentando já, nesse momento aí, encontrar os pontos de melhoria, enfim, contei com uma equipe muito 10, acho que isso fez toda a diferença, a equipe me recebeu, assim, de braços abertos, acho que todo líder que tem esse privilégio consegue alavancar muito mais rápido. Então, mas foi um desafio bem puxado, porque foram as duas coisas ao mesmo tempo. Aprender a me tornar líder e conhecer uma área nova. Então, o que eu acho que me fez confiar e acreditar nesse desafio? Principalmente as pessoas. As pessoas da equipe, que eu falei, né, que eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas boas e tudo mais, e meus colegas, meus líderes. Então, assim, eu senti que eu poderia contar com todos eles para essa transição, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente tem pessoas que são parceiras, a gente vai aprendendo, eles vão ajudando, dando um toque aqui, um toque ali.
Isso faz muita diferença. Então, eu não me senti sozinha. E isso foi muito bom para passar essa fase mais desafiadora ali, que foram aqueles primeiros 3 meses, 6 meses ali, que é quando você está aprendendo tudo, né? Sobre equipe, sobre liderar, como inspirar. E eu contei com muita gente aí para estar do meu lado. Isso é importante, eu acho que a gente precisa desse apoio, né? Porque você falando agora, Mari, que você foi bem recebida, uma das coisas que a gente mais enfrenta aqui é o desafio do líder ser legitimado pelo time quando o líder vem de fora, né, da área, porque você já estava na empresa, né? É claro que as meninas vão estar ouvindo, seu time está ouvindo aqui também, mas de uma certa forma, você não sofreu aquela dificuldade de você ser legitimada pelo time com testes técnicos do qual você não tinha conhecimento naquele momento, né? Não, não. Eu acho que na época foi bem construído isso, sabe? Porque eles sabiam que eu não tinha esse conhecimento técnico em vários aspectos. Eu tinha na parte de remuneração e no resto eu pedi muito apoio. Eu acho que a gente tem que ter aquela humildade, né? Como fala, a vulnerabilidade. Olha, disso eu não conheço. Como que vocês fazem? Como que o mercado faz? Mas aí, assim, eu também não deixava as coisas soltas, né? Eu pegava um tema, eles me explicavam e eu buscava, né, saber, ir pesquisando, e comecei pós, e eu usava de muitos desses cursos que tem na internet e tal. Então, assim, eu tinha informação interna e a externa, mas eles não me puseram assim contra a parede em nenhum momento, eles não duvidaram da minha capacidade, muito pelo contrário, eu tive um apoio muito grande da equipe, isso fez toda a diferença, fez toda a diferença. Que legal. Fico feliz. Eu não esperava outra coisa diferente, conhecendo a cultura da companhia, conhecendo o time, né? E aí eu lembrei até agora da Tenille, né? Que fazia parte do seu time lá em RH, que era, digamos assim, a pessoa que organizava o treinamento, né? Quando eu me deslocava, quando eu saía daqui de São Paulo para ir lá para Cuiabá. E aí eu estou conectando a Tenille agora com a oportunidade nova que ela teve, né, para você contar, justamente de você dizendo que a Agroamazônia tem aberto possibilidades de carreira não linear, né? Ela não está mais no RH. O que você fez com ela por aí? Então, a Tenille foi uma das pessoas, né, que me recebeu aqui, que me apoiou bastante. E eu via que ela tinha potencial para mais. Ela tinha potencial para mais. E comecei a conversar com ela, fazia sentido também no momento pessoal da vida dela. E eu falei, não, então vamos ver o que vai surgir de oportunidade para você, Tenille, que você possa crescer. Porque no RH, no momento, não ia ter a gente sabia que não ia ter uma cadeira nova e ela tinha vontade e tal. E aí a gente começou a estudar as possibilidades. Aí a gente conversou, eu falei, gerente de filial. Aí ela falou, ai, não, mas eu não conheço isso, não conheço aquilo. Eu falei, não, mas isso aí é técnico. E eu me usava muito como exemplo. Eu falava assim, isso aí é técnico, olha só, não estou aprendendo. Você também vai ter gente lá para te apoiar, não sei o quê. Mas ela foi também super corajosa e assim, quando surgiu uma vaga próxima aqui, que, enfim, ela tem toda a situação familiar dela, surgiu uma vaga próxima. Daí eu falei, e aí, Tenille, mais perto que isso não vai ter. E ela falou, não vai ter, e vamos embora. E também pegou, daí ela começou. Aqui no corporativo a gente tem esse benefício, né, de estar muito próximo das áreas. Começou já a rodar aqui nas áreas internamente, enfim. Ela foi também super, super corajosa com a mudança dela e tocou também uma liderança numa área de atuação diferente. O movimento dela foi bem parecido com o meu. E ela tá lá hoje, está super bem, está em Campo Verde. Gerente administrativa de Campo Verde. Gerente administrativo, que legal, que legal. Quanto tempo tá, quanto longe tá Campo Verde de Cuiabá? Ah, dá 2 horinhas aqui. 2 horinhas. É, Não é não muito é para ir longe. todo dia, mas não vai ter mais próxima, né? A próxima só se fosse na matriz mesmo, do Não ia corporativo. ter mais certo. Exato. Que legal, eu fico muito feliz com essa oportunidade dela. Eu falei com ela rapidinho esses dias, divulgando mesmo o podcast aqui. E ela estava me contando rapidinho aí sobre essa nova aventura dela. E eu nem imagino mesmo a mudança de rotina dela, né? De fazer parte agora do time de gestão de uma filial, de uma loja da Agroamazônia. É bem diferente. Mas ela tá feliz. Ela tá num momento bem, bem bacana. É.
E acho que é bacana a gente contar um pouquinho sobre a estrutura que você tem nas filiais, porque eu não vejo isso em muitas outras organizações. Vocês têm uma dupla de gestão, né? Dentro da Isso. filial. Como é que funciona isso? Conta pra gente, para quem está ouvindo aqui entender um pouquinho como que vocês se organizam lá. Tá, então assim, eu vou começar aqui pelo corporativo, né, que são todas as áreas administrativas gerais aqui da empresa. E aí a gente tem na ponta toda a operação. A gente tem um gerente comercial com a equipe dele e um gerente administrativo também com a sua equipe. E essa gestão dos dois ela é compartilhada, não tem um gestor que é mais importante que o outro, porque a gente cuida ali das linhas, né? Linhas de receitas, linhas de despesa, enfim, né? É uma empresa. E aí os dois estão lá para fazer uma parceria. E assim, isso já teve uma época que foi um pouco mais difícil de gerir, né? Porque são dois gestores da mesma loja, da mesma unidade, não é fácil, mas aos poucos a gente foi inserindo uma cultura aí de que realmente os dois tinham que se abraçar e remar para o mesmo lado, né? E hoje isso funciona muito bem. É uma gestão compartilhada, cada um tocando seu time e se ajudando. Acho que o administrativo pode apoiar bastante o comercial e o comercial rodar o negócio com mais tranquilidade. Então, a gente busca sempre que tenha uma sinergia bacana entre essas frentes. Eu imagino esse desafio, né? Tanto para quem ocupa essas posições, né? Então você tem lá um gerente administrativo, um gerente comercial, que são duplas, né? São co-gestores ali de uma unidade, e também o time de operação, né? Tanto quem está no comercial como no administrativo, para quem que eles olham, né? Para olhar como referência, como liderança, e precisa entender realmente que tem os dois, né? E precisa se dar bem no final das contas, porque eu acho que senão o desafio do dia a dia fica mais pesado do que já é, né? Com a rotina, com os números e com os atendimentos, entregas que a gente tem que fazer. Eu me lembro bastante, Mário, dessas discussões que a gente tinha, desse aspecto de estrutura organizacional, olha que interessante, né? Que vai impactar ou vai demandar um desenho de uma cultura, né? Que acolha dois gestores na mesma unidade. Às vezes não é muito fácil, né? Não é fácil, realmente não é fácil. E assim, eu acho que esse clima que acontece lá na gestão, ele desdobra para a empresa como assim, é muito nítido assim, quando os dois gestores não estão em sinergia, as equipes também não estão. E eu acho que assim, aos poucos eles conseguiram perceber isso e perceber que não flui tão bem. Então a gente vê assim que às vezes nas lojas que estão abrindo, eles vão aprendendo isso com o tempo, mas nas lojas que já tem aí uma estrutura um pouco mais formada, roda com bastante tranquilidade, eles já perceberam isso. E no fim do dia, eles são responsáveis pelo EBITDA, né, da loja. E o EBITDA, ele inclui aí toda essa parte, né? Ele inclui a geração da receita, o custo e as despesas operacionais. Então, essa parceria faz tudo dar certo ou tudo dar errado. Então, eles têm que estar junto porque a meta deles é comum, o objetivo deles é comum. Enfim, todos pelo bom resultado da AgroAmazônia. Então, isso aos pouquinhos a gente conseguiu trazer. De vez em quando tem um conflito ou outro, é claro, mas aí eu acho que é comum, né? A gente também não tem que fugir de conflitos, desde que sejam saudáveis. Então, a gente consegue lidar bem com isso hoje. Isso aí é uma questão que já foi culturalmente aceita. Eu gosto da sua fala, porque, cara, conflitos existem em qualquer relação humana. É impossível, né, a gente dizer que não há conflitos, porque provavelmente uma organização, uma empresa, uma área que me conta que não tem conflito nenhum, o meu primeiro pensamento é que existe ali uma harmonia artificial, né? Não tem Ou conflito entre nenhum e não tem eles, que eles não movimento se nenhum, né? discutem, não bate meta, né? Ninguém cresce, né? Não atende bem o cliente, todo mundo pensa igual. Tem uma frase, né? Se todo mundo aqui pensa igual, um de nós aqui é dispensável, né? Porque não tem movimento para crescer, né? Perfeito. Falta movimento, é isso. Então eu acho que o conflito é inerente mesmo ao relacionamento humano. Agora, eu me lembro de situações de conflito bem drásticas em outros clientes também, na AgroAmazônia especificamente não, mas eu me lembro de um banco que tinha esse movimento, sabe?
gerente administrativo versus gerente comercial, e era quase que uma guerra, menina. E eu me lembro de uma situação em que os times compravam pizza e fechavam a porta, sabe? Assim, essa pizza é pro administrativo, essa pizza é pro comercial. Você não entra aqui. Era quase que uma guerra. E a gente começou a fazer o diagnóstico e a gente percebia que era estilos de liderança muito diferentes nessa dupla de gestão, né? Eles não se abraçavam, como você mesmo disse, né? Ignorando até a estrutura organizacional que exigia que fosse uma dupla de gestão. E um sempre se achava melhor que o outro, sabe? Nas velhas frases de sou eu que trago venda, sou eu que trago grana, sou eu que trago, né, tudo isso para cá. E uma outra agência ou outra falava assim, mas eu que garanto a perpetuidade do negócio, eu que garanto que a gente está cumprindo os compliances, eu que garanto a auditoria, né? E, enfim, aí a gente tinha esses movimentos. E só quem tem uma visão sistêmica do negócio é que conseguia entender que a dupla era importante ali. Você sabe que eu acho que por isso que é importante, cada um sempre vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Isso daí é normal. Mas eu acho que foi muito importante aqui o momento que a gente tem aqui, na época chamavam gerentes gerais regionais e tinha o gerente administrativo, gerente geral administrativo. Então, esses grandes números, eles eram separados até aqui em cima. E aí houve uma movimentação para mudar, onde eles se transformaram gerentes gerais regionais que cuidavam do comercial e administrativo. Então, isso começou do topo e foi desencadeando para baixo. E essa meta compartilhada entre eles fez com que fosse, eu acho assim, que a grande mudança para começar. A cultura da AgroAmazônia é uma cultura legal, é uma empresa onde, assim, de maneira geral, os colaboradores trabalham bem engajados, bem motivados. Então, já tem isso favorável, né? Esse ambiente favorável. Mas o compartilhamento de metas fez com que eles conseguissem entender a dor do outro. Então, a partir da hora que o comercial também é responsável ali por entregar uma questão, tinha que se preocupar com uma parte do SG&A, tinha que se preocupar com documentação, fez com que ele entendesse qual que era a dificuldade do administrativo. O administrativo também entendeu ali que ele também precisava preparar algumas informações para ajudar o comercial, enfim. E aí eles começaram a colocar o sapato do outro e se ajudar. Isso foi muito importante para esse movimento. Então, hoje, essa dupla de gestão da filial, ela responde para o mesmo gerente regional. Para o mesmo gerente regional. A gente tem... O regional cuida da filial. Isso. Hoje a gente tem 5 regionais. Cada regional tem um diretor regional e eles respondem, os gerentes administrativos e comerciais respondem para esse diretor. Então, isso aí faz com que eles tenham essas metas comuns. E a agenda desse diretor regional é uma agenda de viagem, de visita nas filiais? Bastante, bastante. Eles rodam bastante. Eles estão sempre aí nas lojas. Eles têm, claro, uma rotina também aqui corporativa. Eles têm algumas agendas corporativas com fornecedor, enfim, mas eles rodam bastante nas filiais. Que legal. Precisa ter proximidade, né? Precisa. Ixi, eles conhecem todo mundo, conhecem. Eles, assim, as regionais deles estão bem na mão deles. Eles têm uma presença bem forte na ponta. Que legal. Que legal. E a AgroAmazônia tem um histórico de promover internamente, né? Então, esses diretores aí, eu imagino que eles são de carreira da AgroAmazônia também, ou vem algum de fora? Olha, são de carreira. Eu acho que o que foi contratado assim mais maduro é um que ele entrou na empresa como gerente, mas um deles entrou aqui como promotor, que é assim, quando na carreira do comercial, né, entra como promotor, aí se torna vendedor, aí vai para um cargo de gestão, enfim. Então ele entrou aqui no primeiro degrau da carreira e está aí hoje diretor regional. Então a gente tenta que sempre... legal. É tão bacana, né? Essas histórias. É muito legal. Se a gente tiver o talento dentro de casa, para a gente é mais fácil. Até porque, Nata, a gente tem uma questão, né? A gente é uma empresa, a AgroAmazônia é uma empresa em expansão e uma das nossas forças é a nossa cultura, né? Organizacional mesmo. Então, o jeito de ser da AgroAmazônia é levado, a gente quer que ele seja levado para as novas
as novas lojas, a gente quer carregar os processos, é uma empresa grande, então a gente tem bastante processo. Então é importante para a gente que isso seja carregado. Quando a gente abre uma loja nova, é importante a gente também que ela manter a cara da Agramazônia, manter o jeito de ser da Agramazônia. É importante que um produtor, a gente acredita muito que se um produtor vai numa loja, ele é recebido da maneira XYZ, ele vai na outra, ele também tem que ser recebido assim. E para isso a gente conta com as pessoas, né? Para disseminar essa cultura. Então, sempre que possível, sempre que a gente tem o talento, a gente prefere promover no Chicago. Eu gosto de ouvir isso, né? Mas eu acredito que isso te traz desafios também, né? Então, por exemplo, para abrir 7 lojas por ano, a gente está falando que você precisa de 14, né? No mínimo aí, né? Gente nova para assumir. Pensando que você vai transferir alguém, não vai promover o cara para uma loja nova, você precisa preparar alguém na loja anterior para ficar no lugar do gestor que vai embora para uma loja talvez maior. Como é que faz para você preparar gente suficiente para você atender essas expectativas, além de depois de buscar no mercado mesmo, né? Eu acho, sempre que me perguntam, Mari, qual que é o seu maior desafio no RH? É a formação de sucessores. Sem dúvida, eu acho que, é claro que toda a questão de atração de talentos, mão de obra qualificada, isso daí é comum, né? No RH a gente tem esses pontos, mas a formação de sucessores é um ponto chave, porque a gente está em expansão, então eu tenho que ter muita gente pronta. E assim, o que a gente faz é realmente investir em capacitação, a gente busca estar sempre formando novas turmas aí de talentos, a gente ter disponível. Não é sempre que a gente consegue, mas a gente está apostando aí na educação, principalmente dos talentos que a gente tem, para entregar aí novos líderes, novos gestores. E aquele desafio de você ter um bom técnico que é promovido e chega lá e não dá conta do papel de liderança, seja no administrativo ou no comercial. Você já vivenciou esse sorrisinho aí? Me conte. Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Já, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala do profissional do futuro, o profissional 4.0, é muito levado em conta as soft skills. Isso daí é muito importante hoje, né? Como você faz as coisas. Então, o técnico é mais fácil da gente desenvolver, o técnico, enfim, é mais fácil de treinar, capacitar. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, vamos falar de comercial, às vezes o cara é um super vendedor, ele fecha número e entrega, mas ele não consegue lidar com pessoas, ele não consegue lidar ali com aquelas questões de gestão, vários processos, ele não consegue se organizar nesse ambiente. E aí não dá certo, infelizmente, né? Porque a gente tem que sair de uma cadeira e ir para outra. A gente tem que entender que o nosso papel mudou. Se a gente ficar na operação, se a gente ficar na execução, na parte técnica, a gente não vai conseguir fazer as coisas, a engrenagem funcionar como deveria, né? Então acontece, mas a gente tem também alguns treinamentos aqui que são voltados só para o comportamental, só para esse aspecto, conhecer os perfis, aprender quais são os papéis, né? O próprio Training Talents que você toca aqui com a gente, ele tem isso, né, de ensinar, agora para de fazer isso, vamos fazer aquilo. Então a gente precisa, o que a gente conta, né? Eu acho que é muito importante o protagonismo. Não adianta a gente trazer, ensinar, capacitar, se a pessoa não falar assim, bom, agora eu vou fazer isso, vou mudar. Se isso não acontecer, se ele não protagonizar essa mudança, infelizmente a gente não tem sucesso. Mas é nisso que a gente, é por esse caminho que a gente tenta fazer acontecer. É um desafio. A gente enfrenta isso aqui todos os dias, tentando ajudar tanto de uma forma com direcionamento técnico, como com apoio emocional também, né? E eu me lembro de bastante gente, Mari, porque eu me apeguei a vocês, né? Porque foram 3 anos, mas também eu acompanhei o crescimento de alguns, né? E eu tenho contato com muitos deles, né? Eu me lembro do Marquinhos, né? Era um vendedor Master Blaster, assim, e ele falou não para promoção mais de uma vez, né? Uhum. Até que chegou a hora que ele não teve muita opção, né? Ele teve mesmo que assumir. Hoje ele acabou de mudar de loja também, né? Foi difícil para ele, né? Ele era muito bom vendedor e muito bom. Eu me lembro dos prêmios que ele ganhava, né?
como Ele vendedor, era. assim. É difícil abrir mão também, né, dessa estrela, ser a estrela master do time de vendas, para ser um gerente, dividir o palco com o gerente administrativo ali do lado. Não é fácil. É um risco, né? Assim, porque esse vendedor geralmente ele é muito bom no que faz e a gente está tirando ele dessa posição para parar de vender. Agora ele vai fazer a gestão. Mas o Marquinhos é um exemplo que ele realmente ele se tornou gestor e ele assumiu essa cadeira. Ele está indo bem, ele faz todas as entregas que ele deveria nesse aspecto e agora ele teve uma mudança para uma loja maior, um desafio maior. Então, Legal. acho que isso mostra que está dando certo, né? Que ele está realmente É, conseguindo atuar como gestor, não como vendedor. Saiu da cadeira e aí o papel muda. E aí ele tem que ensinar como que ele fazia para ser um bom vendedor. Né? Então, o é papel difícil. muda. Desenvolver ali um substituto, um sucessor, seja na venda ou como próximo líder, né? Então, ele tá indo bem, é legal que ele virou a chave. É. Nossa, nem imaginou o desafio dele. E eu me lembro também de outro rapaz que eu não vou lembrar o nome agora. E eu não sei se foi lá no seu ano 2019 ou se foi no ano anterior. Mas no final do programa ele me chamou e falou: Cara, tô saindo da AgroAmazônia porque eu não quero ser líder. Eu não quero, não sei se você vai lembrar desse caso. Ele falou: Eu não quero ser promovido. Eu quero ficar mesmo como técnico. Eu gosto de roça, eu gosto de campo. E ele acabou pedindo demissão. Eu achei até assim que foi pesada a decisão. Respeito e valorizo a coragem que ele teve também de tomar essa posição de não quero ser promovido. Eu não lembro se era do seu ano de Não formação é, lá. não era da minha turma, porque eu lembro que você contou a história quando a minha turma começou. Eu também não vou lembrar quem era a pessoa, porque ele era de filial, enfim, eu não conheci. Mas eu Era lembro que você diferente. trouxe essa história, que ele entendeu que não era ali o caminho dele, que ele queria uma coisa mais na ponta mesmo e tal. Enfim, acabou desistindo. Mas não era da minha turma. Mas bem, né? Eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Se todo mundo quisesse ser gestor, não ia ter espaço. Então, é bom que tenha todos É, os tipos de profissional, né? Profissional. é. Não, eu valorizo a coragem dele e a disponibilidade dele de levantar a mão e falar, porque perdão, o que a gente mais vê na vida é gente que aceita porque vê, né, os bônus da posição e esquece de fazer, né, a balança ali com os ônus, né, com toda a Uhum. pressão que vai vir ali de se tornar gestor de uma filial, porque, como você bem disse, né, os diretores regionais eles não estão lá todos os dias, então, cara, você está na frente da unidade, tem que fazer a coisa rodar com milhões de faturamento, né, porque a AgroAmazônia tem meta pesada, né? Metas na casa dos milhões mesmo. Não é todo Milhões. mundo que aguenta. É difícil. Assim, realmente, né? Ser gestor, a pessoa tem que querer, porque geralmente as pessoas falam, que legal, vou me tornar gerente e tal. E não pensa em toda a responsabilidade que vem junto. Não é fácil, né? Você assume muitos compromissos, você tem que abrir mão de várias coisas ali. Às vezes, de uma atividade que você é bastante feliz fazendo, você vai abrir mão, você não vai mais fazer. Então, realmente é um ato de coragem, assim, eu acho que de respeito, né, com você mesmo, com a sua decisão, com o que você acredita. A gente pede tanto que as pessoas. Assim, muita gente pode não entender essa decisão, mas eu acho que você, né, ser feliz aí com uma decisão de ficar numa atividade mais técnica do que você ficar infeliz numa posição que você não vai conseguir nunca dar conta do recado ali. Primeiro emocionalmente, segundo tecnicamente. Imagina, né? Como é que você vai É, engajar seu time que você não isso. acredita, né? É verdade. Não, e engajar passa a ser um fardo, né? Falar com as pessoas ali passa a ser o último compromisso do dia quando tiver tempo, né? Eu costumo falar muito isso, né? Quando você começa, enquanto liderança, a olhar para o seu time e aí percebe lá um tipo de conflito, um possível desalinhamento de informação, de comunicação, e você olha para dentro de você e fala assim, quando eu tiver um tempinho eu resolvo, é porque você não está atuando como liderança. Esse tempinho. Quem tem tempo livre aí? Eu costumo perguntar nas aulas. Quem tem tempo livre, levanta a mão. Quem tem tempo livre, cara?
Então eu vou dar o feedback quando eu tiver um tempinho? Não existe, isso não vai acontecer nunca, provavelmente. Né? E aí você acaba se tornando um líder punitivo, Mari, porque aí não tenho tempo hoje, amanhã eu falo, não tenho tempo hoje, amanhã eu falo. Putz, acabaram brigando lá na frente de todo mundo. Agora eu tenho que fazer intervenção. Aí nesse tipo de intervenção não é uma intervenção para você pensar em melhoria, pensar em como a pessoa está e cuidar de gente, desenvolver. Não. Aí você vai fazer uma intervenção um pouco mais dura. E aí que a gente pesa a mão. E a gente acaba se tornando um líder punitivo. Então a liderança afastada do time, ela tende a ser um líder punitivo. Principalmente com times grandes ou principalmente com co-dupla aí, né? Com co-gestão de uma loja, de uma filial, de uma empresa, não importa, né? O famoso dotline, ainda tem que cuidar com isso mesmo. Ô Mari, e eu tenho uma. Eu também quero te falar da Indy, né? A indiana. A indiana eu tenho muito carinho por ela também, porque a indiana hoje faz parte do meu grupo de mentoria, né? Então hoje ela é gerente administrativa que começou com 15 anos de idade na Amazônia. E eu adoro esse tipo de, sabe, de crescer, de crescer. E aí ela alcançou a posição de líder da filial como gerente administrativa. Não sei se também em 2018, na sua turma lá. E faz parte do meu time de mentoria que a gente roda aqui. E a gente tem aprendido bastante aqui com o pequeno grupo que está rodando agora de líder de primeira gestão. Né? Eu tenho um outro grupo de líderes também, bem bacana para trabalhar. Eu tenho muito orgulho da história dela aí. E ela perdeu a dupla dela, né? Porque justamente era o Perdeu. Marquinhos, né? Que foi Era o promovido de Marquinhos. loja. Perdeu. E a história da Índia é muito legal, porque ela começou realmente com 15 anos como aprendiz da Agramazônia. E aí ela foi Uau. passando por várias cadeiras administrativas ali, faturamento, análise de crédito. Então, assim, hoje ela domina o processo. Ela é uma líder tecnicamente muito forte, né? Porque ela vivenciou ali um pouquinho de Imagina. cada posição e agora está aí na gestão. Acabou de perder a dupla dela, mas a Índia ela é muito boa de relacionamento, então com certeza ela logo vai se entrosar ali. O gestor que assumiu também já era da equipe da mesma loja, então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ela vai tirar de letra esse novo parceiro dela aí. Mas a história dela é muito bacana mesmo. Eu preciso falar um pouco com ele também, eu gosto muito dele. E ele vai ter esse desafio de ser promovido dentro do time do qual ele fazia parte, que é um baita desafio também, né? De você entender o seu papel agora como direcionador e apoiador emocional do time, não só como vamos jogar bola junto ali, né? Eu acho que esse é um desafio grande. A gente tem dois grandes desafios: ser promovido dentro da área do qual você fazia parte, vai ser gestor do time que até ontem ele era colega, companheiro ali. E o outro desafio é quando você muda de empresa, porque tem um aspecto da cultura, né? Que às vezes a gente não sabe que ele vai passar por esse desafio de ser gestor do time. Eu acho que não tem almoço grátis, né, Marta? Toda mudança, ela gera aí um desafio, uma, é algo novo que você vai ter que trabalhar de alguma maneira. Então, a gente tem que se preparar realmente para esses momentos. Eu acho que aqui vale muito a questão de buscar aí técnicas, conhecimento, leitura. Eu lembro que quando eu vim para cá, eu li os primeiros 90 dias. Aí eu li o seu livro, que é muito legal, tem um consolidado ali de várias leituras, vários outros autores, né? Então me ajudou bastante isso daí, porque a gente tem que se preparar. É igual você falou, se for para uma outra empresa, é um desafio. Se for dentro da sua equipe, é um desafio. Se for em outra área, é um desafio. Então é um movimento de mudança que você vai ter com certeza algum desconforto ali para se adaptar, para crescer, né? Então, é a dor do crescimento, né? Então todo mundo vai passar de alguma maneira por isso. Super. A dor do crescimento, eu gostei dessa. Eu tô vivenciando isso aqui em casa com as crianças, né? Me dói as pernas, né? E aí é a dor do crescimento, né? É, Não tem existe almoço também. grátis. Essa aí eu vou anotar aqui também. Que legal, Mari. Ô Mari, deixa eu puxar um outro fiozinho da sua história então de Agroamazônia, porque a gente falou de cultura, né?
Então você trouxe assim, quando a gente abre uma loja nova, uma filial nova, e a gente precisa buscar, né, novos líderes, porque a gente quer que, né, a cultura seja lá também disseminada, né? Porque um produtor, cliente final, ele tem que perceber que a AgroAmazônia é uma só. Mas a AgroAmazônia é uma empresa que tinha uma estrutura familiar, né, bem profissional já, mas ela foi depois, qual que é a palavra que vocês usam? Vendida, incorporada, investida? Vendida. Porque vendida mesmo. E aí mas ele acabou ficando na gestão, né? Por um período de tempo ainda. Tá? Conta um pouco isso, porque eu quero pegar tanto esse movimento de vocês receberem um aporte financeiro, mas também diretrizes estratégicas diferentes, e o modelo de gestão. Não sei se mudou, se não mudou, qual que é a diferença, e se a cultura é a mesma, ou se ela tem evoluído ao longo do caminho. Quanto tempo faz? Tá. Isso foi em 2015. Eu vim junto com a Sumitomo, né? Nós fomos adquiridos pela Sumitomo em 2015, parcialmente. E, enfim, aí os sócios ainda estavam atuando aqui. Eu acho que a Sumitomo, ela é uma empresa bastante respeitosa nesse aspecto, porque ela é uma empresa que ela investe, mas ela não é um fundo de investimento que vai lá, coloca o dinheiro. Não, eles querem realmente crescer junto com a empresa, manter os líderes. Então, hoje, nosso presidente CEO é o Roberto, que era um dos sócios. Então, assim, ele está aqui com a gente, vai continuar com a gente. Então, isso se mantém. Eu acho que a estratégia da Sumitomo justamente é que a gente continue com a nossa imagem, é uma multinacional com atuação local. Então, a gente já tem essa conexão com os clientes e a gente não quer perder isso. Então, é claro que tem bastante mudança aí nas questões, nos processos, a gente tem uma série de reportes que a gente tem que fazer, algumas coisas que a gente tem que entregar para o acionista, mas isso foi muito bom porque profissionalizou várias áreas aqui. Então, uma vez que a gente sentia essa necessidade, a gente ia trazendo melhoria, né? A gente acredita muito na melhoria contínua. Então, melhorando processos para atender aí as necessidades. E é uma relação bem bacana. Eu acho que foi muito positivo, porque a Sumitomo também trouxe um aporte financeiro muito grande, o que, de uma maneira ou outra, gera uma competitividade comercial mais forte. Então, foi muito positivo para a empresa. Essa expansão grande, essa presença no mercado, também foi muito fortalecida com a vinda da Sumitomo. E hoje a gente tem, assim, sempre tem na nossa diretoria um japonês, hoje é o Shinya Kobayashi, que está aqui, e eles fazem essa ponte, né, do dia a dia com o acionista, e direto eles estão aqui, então é uma relação bem bacana que foi estabelecida. Mudou, mas eu acredito que mudou para melhor. Eles souberam respeitar o histórico e ainda assim trazer pontos de melhoria. Que legal, eu gosto de pensar que isso poderia virar um case aqui pra gente, sabe? Porque nem sempre é assim, né? Nem sempre é tão integrado. É claro que a gente vai ter esses desafios dos avanços dos processos, os reports, os compliances, mas eu acho isso fundamental mesmo para profissionalizar e pensar na perpetuidade do negócio, né? E a gente sabe que a Sumitomo tem, sei lá, 400 anos de vida, uma companhia como essa. 400 anos uma empresa, cara. Eles O Brasil tem já têm 500 o e pouco. know-how de Como fazer. pode isso? Ô, Como é que é, Marta, Maria? Eles têm o quê? eles têm o know-how, né? Como fazer essas aquisições funcionarem. E eu estava lendo esses dias um material que trouxe alguns paradoxos da gestão, e eu acho que, assim, eu fiz um link aqui com a AgroAmazônia na época, né? Que eram 6 paradoxos. Um deles era a questão de ser global e ser local. Então, assim, hoje em dia a gente tem que estar aí globalizado com as notícias, com as tecnologias, enfim, com tudo que tem disponível para a gente, mas a gente também tem que ter ali aquela customização local, a gente tem que saber onde que a gente está inserido, qual que é o nosso mercado. Então, esse era um dos paradoxos. O outro era do inovador tradicional. Então, você tem que usar o seu passado para que você consiga fomentar a mudança.
Então, são paradoxos da gestão, mas eu acho que se aplica muito assim à nossa realidade de como business mesmo. E isso daí tem o executor estratégico, então você tem que fazer, mas você não pode deixar de lado a estratégia. A questão do gestor de ser herói, ele ter aquela postura, né, de transmitir a confiança e ao mesmo tempo ser humilde, entender ali que a gente tem que reconhecer o erro, que a gente tem que dar oportunidade. Então, tudo isso daí eu acho que se aplica muito também para esses momentos aí de integrações de empresas e tudo mais, e a gente pretende usar isso também bastante agora que a gente está na outra cadeira, né? Agora a gente está comprando uma empresa. Então a gente vai precisar também ter essas referências aí para esse momento. Que legal. Se a gente conseguir encontrar, pessoal, vamos colocar o link, Mari, aqui embaixo desse conteúdo. Não sei se a gente vai conseguir, vamos colocar aqui. Não sei se é um site ou se é um livro. A gente coloca a referência aqui para quem se interessar. Talvez possa aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Eu adorei. Que legal. Então a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Bacana. E aí eu achei, se cunha uma nova palavra, né? Eu achei interessante a sua fala. A gente pode cunhar uma nova palavra chamada glocal, né? Que é global, só que local, né? Glocal. Na bibliografia a gente já encontra esse tipo de referência. E comprando uma empresa nova em Minas, eu imagino que vocês têm que ser global Brasil, mas local, né? Vai trabalhar com outro tipo de produto, outro tipo de cliente. Não dá para jogar fora a construção do quebra-cabeça que o pessoal tinha feito anteriormente. Isso é bacana, né? É claro, né? Nesse caso, por exemplo, a gente vai levar uma série de processos novos, uma série de ferramentas que a gente tem aqui na AgroAmazônia, então a gente vai estar levando inovação, mas a gente tem que respeitar a tradição que eles têm lá. Então, esses paradoxos são muito importantes para que as coisas fluam, né? Se a gente levar só o nosso para lá, então por que a gente não foi lá e abriu uma loja? Não, a gente precisa de todo aquele mercado, a gente precisa daquele acesso, daquela tradição, enfim, das pessoas que estão lá, que crescem no mercado. Então é bem legal a gente pensar nisso, né? Nos movimentos. Faz sentido, meu. Faz sentido. Senão eu vou lá e abro uma do ladinho ali e acabou, né? Interessante. Que legal. Aprendi mais uma, Mari. Gostei. Ô, Mari, pra gente encaminhar aqui para fechar o nosso papo, que dica que você pode dar para quem está ouvindo a gente aqui, pensando em você assim que mudou de carreira, que ampliou a sua zona de conforto? Que você, numa mesa de domingo, quando perguntam, né, cara, e aí, como que você fez para dar essa guinada na carreira? Que dica que você daria para quem está pensando em mudar de área, pensando em mudar de empresa, pensando nos próximos rumos de carreira que tem por aí? Essa é difícil, né? Mas eu acho que, assim, antes de mais nada, a gente tem que confiar na gente, assim, aquela síndrome que a gente tem de que não é capaz, de que o desafio é muito grande, isso tem que ficar de lado, eu acho que a gente tem que acreditar na gente. Tem que confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que se você se mostra vulnerável, se você acredita que você pode estabelecer parcerias, você vai crescer, você vai conseguir meios, você vai conseguir se desenvolver. E a questão de protagonizar o seu desenvolvimento. Então, assim, a gente pode ter milhões de programas na empresa, a gente pode ter coisas na internet, a gente tem cursos. Se você não pegar e fizer, ninguém vai fazer por você. Então, eu acho que isso é muito importante para qualquer transição, não apenas transição, para qualquer carreira, seja ela linear ou não. Você tem que pegar e fazer acontecer. Então, eu quero mudar de empresa, mas eu estou com medo. Se você mudar de empresa, você tem que ir atrás. Se você mudar de área, você tem que ir atrás. Então, eu acho que, assim, pegar para você essa responsabilidade, esse ownership, e trabalhar por você. Isso aí eu acho que é muito importante. E acreditar, confiar, como eu falei, em você mesmo e nas pessoas. Eu acho que esses são os principais pontos, Marta. Nossa, esse daqui dá pra gente produzir um conteúdo inteiro, uma aula, uma live sobre isso daqui. São coisas muito profundas. Muito bacana. Muito bacana. E o mais legal, pessoal, é que eu não faço esse alinhamento prévio. Então eu joguei ela aqui, né? Pra se virar nos 30 aqui pra ver como que ela ia responder. Eu adoro, fico feliz. E eu acho que sai melhor isso do que ensaiar, sabe? Porque daí fica meio assim, as 3 coisas para ser... O norte-americano gosta muito disso, né? O livro assim, 3 coisas para ser feliz na vida. 10 passos.
Outro dia eu li um livro chamado 29 Chaves da Liderança. Eu li 29, moço. Eu não lembro da quinta agora que eu cheguei na 10ª, né? É muita informação ali, né? E assim, né, a Legal. gente tem que considerar que cada caso é um caso, né, Marta? Não tem uma receita de bolo, mas eu acho que compartilhando aqui o que me ajudou, o que me ajudou. Que legal. Que legal. Mari, queria agradecer. Agradecer o seu tempo, o espaço na agenda, a flexibilidade aí. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Imagina, Marta, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que você é um cara 10 que está aí sempre apoiando e impulsionando carreiras, fazendo a diferença realmente para as pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que o seu podcast continue aí correndo e impulsionando outros profissionais. Acho muito bacana isso, esse seu movimento. Você não para e conte comigo sempre que você precisar. Ai, gente. Queria agradecer a presença da Mari aqui, agradecer a presença de todos vocês também que estão aqui nos ouvindo até o final, seja pela plataforma do Spotify, seja pelo YouTube. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. A gente continua aqui na Batalha do Matarazzo Podcast, cada vez trazendo convidados e convidadas das áreas de recursos humanos, das áreas de pessoas e líderes também, líderes já atuando dentro do mundo corporativo para contar um pouquinho sobre as angústias e desafios da liderança. E aí, pessoal, aquele movimento final tradicional que eu nunca me lembro qual é, mas clica aqui no botão, compartilha, salve, mande para alguém. Se você estiver aí no YouTube, é importante você se inscrever no canal que você vai estar ajudando aí também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.